mais um momento do Projeto CEA em Casa. Cestas básicas. Nosso CEA contribui para um mundo melhor com mais de 400 famílias. Distribuímos uma média de 400 cestas básicas, ou seja, 400 famílias que contam com a gente todos os meses. Então, venha fazer parte também desse grupo que todos os meses colaboram, seja com contribuição financeira, depositando nas nossas contas do banco, seja trazendo gêneros alimentícios que compõem a cesta básica. Venha fazer parte desse grupo que está contribuindo, fazendo bem, sendo luz na vida de tantas famílias. Vem! Com vocês, Vanise Nunes, com o tema Alegria de Viver. Nós estamos aqui uma vez mais nessa maravilhosa casa do Humildade e Amor para mais uma palestra do CEA em Casa. Um abraço fraterno a todos. E neste momento em que passamos por tantas dificuldades, em que nos sentimos às vezes sem esperança, o tema que eu vim trazer é alegria de viver. Pode parecer estranho, nesse momento, falar de alegria de viver, mas é necessário. Nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que todos esses momentos difíceis que passamos não são um castigo, não é uma punição, é um momento mais de aprendermos com as lições que a vida nos dá. Esse tema de alegria de viver é parte do Evangelho segundo o Espiritismo e há muitas passagens, mas principalmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, a felicidade não é deste mundo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E nós sabemos que a felicidade não é deste mundo. Jesus, quando esteve aqui encarnado, nos falou que o reino dele não era deste mundo, que há muitas moradas na casa do Pai. Então nós sabemos, a felicidade ainda não é para este mundo de provas e expiações. Nós já saímos dos mundos primitivos, estamos agora nesse momento em que lutamos para que o mal diminua, para que o bem se fortaleça dentro de nós. Nós estamos caminhando, não sabemos quando vamos chegar ao mundo de regeneração, mas estamos nesse momento nos esforçando. E claro, quando há uma grande mudança, uma grande transição como essa que acontece agora, é natural que o mal sinta medo e que haja muitas dificuldades para que nós desistamos da luta. Neste momento, é muito importante renovar as nossas esperanças e acreditar que tudo isso passa. Toda dor, seja a dor física, a dor moral, passa. Mas para que essa dor passe e que para nós aprendamos essa lição, é necessário conservar a fé raciocinada, a fé viva, a fé que pensa e a alegria. Temos aqui alguns pensamentos sobre a alegria. Tem um que eu acho bonito, que é do Emmanuel, e que diz: se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Porque muitas vezes sabemos que a caridade é o amor em ação, que fora da caridade não há salvação, mas às vezes nós vamos prestar a caridade com o rosto fechado, com medo, com desconfiança, e essa não é a verdadeira caridade. Então, antes de um prato de comida, antes do auxílio, um sorriso. Madre Teresa de Calcutá auxiliava tantos e sempre começava com um sorriso. Então nós precisamos disso. A alegria de viver independe dos espinhos do caminho. A alegria de viver é muito mais do que acordarmos de manhã e passarmos o dia sem angústias, sem dificuldades.
Isso não é possível no mundo em que nos encontramos agora, porque por mais que nós acordemos satisfeitos, de bom humor, preparados para o dia, nós vamos pegar um transporte que pode estar cheio, alguém pode pisar no nosso pé, vamos chegar ao trabalho e tem um chefe que exige porque está frustrado e é grosseiro. Nós vamos andar na rua e alguém vai espirrar perto de nós, vamos chegar em casa e vamos encontrar algum familiar com problema, alguém que também precisa de ajuda e ataca para pedir esse socorro. É muito difícil que nós passemos um dia inteiro, 24 horas, sem nenhuma aflição, sem nenhum dissabor, sem nenhuma dificuldade. Mas a alegria de viver não é não ter problemas. A alegria de viver é apesar de. A alegria de viver é saber que nós temos as dificuldades para superá-las. Todos nós. Se alguém chegar e disser, eu tenho um problema, todos vão dizer, eu também, eu também, eu também. E alguns, por vários fatores, vão dizer, a minha dor é maior do que a sua. Você não faz ideia do quanto eu sofro. Mas por mais que a dor seja obrigatória, nesse nosso momento, nesse nosso estágio evolutivo, o sofrimento é opcional. O se sentir vítima, o desistir de lutar, isso é opcional. E isso é muito triste, porque nós, todos, sem exceção, reencarnamos para evoluir. Todos nós reencarnamos não para passar férias no planeta Terra, nem para sofrer a vida inteira. Tem uma música antiga que dizia, ai, oi, oi, eu nasci para sofrer. Não, nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para nos melhorarmos como espíritos imortais que somos. E essas dificuldades todas, como a pandemia agora, como as dificuldades financeiras, são obstáculos, mas são também degraus, porque nós precisamos subir esses degraus, ultrapassar esses obstáculos para sair deles mais fortalecidos, para sairmos deles melhores do que antes. Eu estava vendo uma reportagem outro dia, por conta da pandemia, por conta dessa dificuldade financeira, muitas famílias sem emprego, sem possibilidades, vão às feiras na hora conhecida como hora da xepa para pegar alimentos. Era muito triste ver aquilo, mães de família, crianças, pegando ali no chão aqueles alimentos. E tinha um senhor, devia ter seus 60, entre 60 e 70 anos, e ele também estava ali pegando o que havia ficado, o que havia sobrado, o que não tinha sido vendido. Mas diferente dos outros, ele, depois de pegar os alimentos, ele sorria, dançava e agradecia a Deus. No meio daquela dificuldade, quando tanta gente chora, se desespera, às vezes até blasfema e diz por que Deus me abandonou, aquele senhor agradecia a Deus por ter encontrado o alimento naquele dia. É nesses momentos que a gente pensa, a alegria de viver não tem a ver com não ter dificuldades. A alegria de viver é, apesar das dificuldades, conservarmos a gratidão a Deus por tantas bênçãos. A vida é difícil, sem dúvida, mas nós estamos aqui para aprender com ela. E como aquelas pedras brutas que vão sendo lapidadas, vão se transformando em joias, em diamantes, nós também somos joias. Nós também precisamos nos lapidar, aparar as arestas nessa vida de relação, relando uns com os outros, para sairmos mais brilhantes, com mais luz,
sendo melhores do que antes. Essa nossa situação atual, por um lado, há pessoas que tendem à tristeza, à desesperança, ligam a televisão nos telejornais e veem tantas desgraças, tantas tristezas, tantas situações complicadas que no final, quando desligam a televisão, eles estão desesperançados, tristes ou com tanta raiva, porque infelizmente a dor da gente sai no jornal. Infelizmente o que é bom, o que é belo, o que é útil, muitas vezes não é televisionado, não é visto, mas há muito bem, há muitas coisas boas na nossa vida. Nós precisamos valorizar o que temos. E é tão difícil às vezes, porque nós vemos em cada lugar o negativo. A nossa tendência como espíritos imperfeitos é ver o ponto preto no lençol branco, é vermos o que há de ruim. E claro que há muitas coisas ruins, mas também há muitas coisas muito boas. O fato de nós acordarmos pela manhã, temos esse ar para respirar, podemos olhar para a natureza, vemos a nossa família com dificuldades, é claro, mas a companhia dos nossos entes queridos, estarmos reencarnados, temos a doutrina espírita para nos esclarecer que essas dificuldades passam. Nós precisamos valorizar mais os nossos momentos. São muitos. Quando nós passamos por um momento como essa pandemia, em que tantos irmãos retornam à pátria espiritual, vem uma tristeza, vem um pessimismo. Quando são números, quando nós não sabemos os nomes, não conhecemos as pessoas, muitas vezes criamos a ilusão de que não é conosco. Mas aí chega e a dor bate à nossa porta quando um ente querido se vai. E nesse momento a gente pode pensar: como eu vou ter alegria de viver se o meu ente querido retornou à pátria espiritual? Mas eu preciso me lembrar, e a doutrina espírita nos ajuda a isso, que a vida não para, a vida continua e que esses entes queridos estão numa pátria espiritual, estão num novo estágio e que nós estaremos com eles em intuição, em sonhos e também quando retornarmos à pátria espiritual. A vida e a morte são momentos diferentes de uma mesma jornada. Elas são irmãs. E a família, por mais difícil que seja, é a nossa família. A morte faz parte da nossa evolução. Viver, crescer, morrer, reviver ainda, tal é a lei, já diz Kardec. Então nós precisamos aceitar o que não podemos mudar. E a morte do corpo físico é uma fatalidade, nós não podemos mudar isso. Mas o espírito segue, continua vivo e precisamos conservar as nossas forças, a nossa alegria de viver, para que eles também não sintam essa tristeza. A falta, sem dúvida, a dor da saudade, sem dúvida, mas precisamos trabalhar isso em nós para continuarmos trabalhando no bem e tendo esse amor, essa continuidade e essa alegria. A gente tem vários exemplos, mas, por exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que apesar de não poder se mexer, apesar de precisar de um peso no peito, porque eram tantas as dores, e não se levantava, não se mexia, ele conservava a alegria de viver. Conta-se numa passagem, porque ele não deixou de frequentar as casas espíritas, fazer as palestras, inclusive a vida social. Numa feita ele foi ao cinema com os amigos e
era uma cidade pequena onde ele tinha ido para fazer uma série de palestras, e ele passou por um lugar na palestra, passou por uma moça. Depois no cinema, acabou que o colchão que eles levavam encostou na mesma moça. E a moça, frustrada com tantas situações da vida, sem entender o valor tão grande que era de estar viva, ela ficou muito indignada e falou: mas meu Deus do céu, qualquer lugar para onde eu vou eu encontro o Senhor, é no cinema eu encontro o Senhor, é na rua eu encontro o Senhor não para de se mexer? E ele então pensou: puxa vida, ela está mesmo furiosa. Mas aí pensou: minha filha, você também não para quieta, hein? Então eles riram e se tornaram amigos. Ele continuava tendo a alegria de viver, apesar de não conseguir se mexer. Então nós que temos problemas sim, mas temos tantas bênçãos, precisamos também conservar a alegria de viver. Entendermos que hoje é um dia muito especial, que o hoje é o presente de Deus para nós e que nós não podemos ficar apenas observando, como se fosse numa rede social, apenas curtindo o que as pessoas postam. Nesses momentos nossos da atualidade, há tantas pessoas que vivem de aparentar uma felicidade que não têm, uma alegria que não possuem, e postam fotos de lugares maravilhosos, de festas, dos pratos que eles vão consumir, mostrando uma felicidade baseada na matéria, no que se tem, no que se aparenta. E muitas vezes as pessoas se sentem com inveja, se sentem tristes. Puxa vida, as pessoas no Facebook, nas redes sociais, têm uma felicidade que eu não tenho. Onde está a minha felicidade? Ela não existe. E muitos até mesmo caem em depressão. Só que nós precisamos parar de nos comparar com os outros. Porque cada um sabe a dor que carrega. Mesmo aparentando essa felicidade, a felicidade baseada no que se tem na matéria não é a verdadeira felicidade. A felicidade verdadeira está na paz que eu consigo, com as obras que eu consigo realizar, com a fé no futuro. No Livro dos Espíritos nós já ouvimos isso. A medida da felicidade é a posse do necessário, é a mente, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mesmo que nós não tenhamos o necessário, nós precisamos lutar como aquele senhor que estava ali na feira dançando e agradecendo a Deus pelo pouco que conseguiu naquele dia. Nós precisamos parar de nos comparar uns com os outros e vermos o que temos dentro. Cada um tem uma digital, tem um DNA. Cada ser é um filho amado de Deus. Então precisamos tirar de nós a força para seguir, sem comparação, sem nos sentirmos inferiores. Nós não somos melhores, não somos piores, somos imperfeitos e precisamos nos melhorar. Essa é a nossa luta, essa é a nossa meta. Precisamos parar de perder tempo com coisas que não têm real valor. A posse, a matéria, passa, é efêmera, mas os valores morais, esses ficam conosco, esses as traças não corroem. Mas para isso eu preciso esforço, como diz Joana de Ângeles, que não há santidade, que há esforço. Então precisamos nos esforçar, apesar de toda a dor do mundo, sermos paz, sermos abrigo, sermos sorriso. Tem uma música do Alan Filho que fala sobre isso. Eu gosto muito, acho que a gente pode refletir um pouco com ela. Onde está o seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei
é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, a cada passo é uma jornada, faça o melhor com a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Que apesar dos instantes de dor, nos lembremos que a nossa vida é de amor. Amemos mais. Como eu já disse, a caridade é o amor em ação. E a alegria é o amor num sorriso. Onde é que está o nosso sorriso? Vamos cuidar dele, cultivá-lo, porque o mundo precisa da nossa alegria de viver. Um grande abraço a todos e muita paz.